Olá, meu irmão, minha irmã, feliz domingo, muito especialmente neste terceiro domingo da Páscoa. Mais um motivo ainda para nós desejarmos feliz domingo, não é? Esse tempo pascal tão bonito. Vamos pedir, meu irmão, minha irmã, que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós, nos ajude, nos acompanhe, nos ilumine, nos aqueça, nos encha de fervor pela palavra de Deus. Encha o nosso coração de fervor, de gratidão. Faça com que nós nos dirijamos a ela com aquela profunda reverência, com a reverência de quem sabe que ela é a própria expressão de Jesus Cristo. Ela é palavra de Deus, viva e eficaz para o hoje da nossa história. O Evangelho é a própria expressão de Jesus Cristo. Então que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós, nos aquecendo, nos iluminando, fortalecendo a nossa experiência com a palavra, para que nós possamos a cada momento, especialmente nesse momento de oração, reconhecer na palavra fonte, manancial para a nossa vida. Vinde, Espírito Santo, dai-nos a graça da Tua presença, dai-nos a força da Tua presença. Faz com que nós possamos reconhecer na palavra o centro da nossa existência, o centro da nossa vida cristã. Que esta palavra, Divino Espírito, possa ser palavra de amor, de bondade, de misericórdia, palavra de agradecimento. Que a Tua palavra, Senhor Jesus, possa ser para nós e que o Espírito Santo nos faça reconhecer nela como essa palavra para o hoje da nossa história, viva, eficaz. Abre sobre nós, monta sobre nós essa tenda de amor, Divino Espírito. É o que nós te pedimos hoje. Iniciemos, meu irmão, minha irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. O capítulo é o 21, os versículos de 1 a 19. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estava longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com o peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. Apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos.
Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, esse texto é muito bonito. É chamado o texto do primado de Pedro. E esse texto tem uma linha condutora, tem uma chave de leitura muito bonita, desde o início. A linha condutora, a chave de leitura desse texto é o amor. É o amor. Veja que quem primeiro reconheceu Jesus à beira do lago, à beira do mar, foi João, o discípulo que Jesus amava. Porque só o amor é capaz de fazer reconhecer aquele que ama e aquele que é amado. Só o amor desvenda o olhar, tira a venda do olhar, desfaz a cegueira espiritual. Mesmo sem Jesus se identificar claramente, João reconheceu Jesus. E depois, quando Pedro alcança Jesus, quando eles estão à beira do mar, todos em terra, acontece esse diálogo espetacular de Jesus com Pedro, que tem como fundamento o amor. 3 vezes: tu me amas, tu me amas, tu me amas. Aquele mesmo Pedro que dias atrás 3 vezes negou, não conheço, não conheço, não conheço, hoje diz: eu te amo, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E é a partir do critério do amor, porque Jesus podia ter feito várias outras perguntas para Pedro, perguntas justas, perguntas aos nossos olhos necessárias para aquele que estava sendo escolhido para liderar a comunidade nascente. Jesus podia perguntar sobre a lembrança de Pedro, se Pedro lembrava, sobre a memória de Pedro, se Pedro lembrava sobre as frases, as palavras, as mensagens de Jesus, ou sobre as ações de Jesus. Você lembra tudo? Você é capaz de reproduzir para a comunidade? Olha, uma pergunta justa. Mas não. Jesus perguntou sobre o amor. A vida de igreja, portanto, a vida do cristão, portanto, meu irmão, é uma relação de amor. Jesus ama os discípulos. Os discípulos amam Jesus. E esse amor partilhado entre o mestre e os discípulos é distribuído a todos. Por isso que Pedro, e Jesus já anuncia, vai morrer do mesmo jeito que Jesus morreu. E olha, nós sabemos, foi de cabeça para baixo. Só o amor é capaz de fazer a vida ser doada. Só o amor é capaz de fazer com que a vida seja entregue livremente por aquele a quem amamos. Só o amor. Não é uma ideia, não é uma racionalidade, não é uma lei, não é uma obrigação, não é sequer uma retribuição. Não, é uma experiência de amor.
É uma experiência de partilha de afeto profundo, existencial. Esse Jesus que já nos ama, nós que somos hoje os seus discípulos, e pede de nós apenas isso, o amor e tudo que decorre dele. Então vamos pedir, não é? Vamos pedir a graça de amar Jesus até as últimas consequências. A graça de amar Jesus como João amou, como Pedro amou, como os discípulos amaram, como homens e mulheres amaram nesses 2000 anos, que nós sejamos amigos amorosos de Jesus Cristo. Que esse amor nos complete, nos configure, que esse amor nos dê o jeito de ser de Jesus para amar os irmãos, que esse amor transborde em nós. Que assim seja, que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.